Então, boa noite e bem-vindos aos Suspeitos do Costume, o podcast onde três padres conversam sobre as entrelinhas dos grandes assuntos da atualidade religiosa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever os nossos canais no YouTube e no Spotify, porque logo de seguida, amanhã, disponibilizaremos em boa qualidade no YouTube, o nosso canal de preferência, onde encontram todos os arquivos, seja da nossa conversa desta noite, como também de outros transatos, ou ainda a caminho do trabalho, num bocado na rua, enquanto têm o telemóvel, podem ouvir-nos no Spotify. Hoje, como anunciamos, temos connosco, e agradeço desde já, em nosso nome, o Félix Lungo, o diretor de comunicação da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e também o padre Simon, sacerdote espiritano nigeriano, que está connosco na nossa Arquidiocese de Braga. Depois, mais daqui a pouco, o Paulo fará ainda melhor a apresentação dos nossos convidados. E nós estamos praticamente, quer dizer, foi há pouco tempo a Red Week, a Semana Vermelha, onde diversos edifícios e monumentos emblemáticos foram iluminados, vestidos de vermelho, para nos sensibilizar para algo importante, que é vermelho, como sabemos, o sinal e a cor do martírio, e, portanto, para que não esqueçamos que este nosso século está a ser um século de perseguição religiosa. Mas para iniciarmos esta nossa conversa, queria partilhar desde já um vídeo, que é da intenção da oração do Papa Leão XIV para o mês de dezembro, que tem a ver com os cristãos em contexto de guerra e de conflito. Então vamos aqui ver. Não se está a ver, Tiago, nem o som. Deixa-me tentar outra vez. Volta ao princípio, sim. Isso. Deixa-me ver se consigo então. E assim, conseguem? Agora sim. Let us pray that Christians living in areas of war or conflict, especially in the Middle East, might be seeds of peace, reconciliation, and hope. God of peace, who through the blood of your Son has reconciled the world to yourself. Today we pray for Christians living amidst wars and violence, even surrounded by pain. May they never cease to feel the gentle kindness of your presence and the prayers of their brothers and sisters in faith. For only through you, and strengthened by fraternal bonds, can they become the seeds of reconciliation, builders of hope in ways both small and great, capable of forgiving and moving forward, of bridging divides, and of seeking justice with mercy. Lord Jesus, who called blessed those who work for peace, make us your instruments of peace, even where harmony seems impossible. Holy Spirit, source of hope in the darkest times, sustain the faith of those who suffer and strengthen their hope. Do not let us fall into indifference, and make us builders of unity like Jesus. Amen.
Hoje nós vamos falar sobre a Igreja que sofre, e há muitos cristãos em muitas partes do mundo que sofrem, que são assassinados pela sua fé em Jesus Cristo. E por isso nós trouxemos ao final desta semana, como disse o Padre Tiago, duas pessoas que nos podem, que nos vão ajudar a compreender esta realidade da Igreja. O Félix Lungo, que é o responsável pela comunicação da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e o Padre Simon. O Félix tem 52 anos, natural da Roménia, nacionalidade luso-romena, casado, pai de 3 filhos, a Sara, 18 anos, a Clara, de 15, e o Pedro, a 9. Creio que há momentos estávamos a ver o Pedro aí. E veio para Portugal em 1995 para estudar. Em 2000 acaba o curso no CP e vai para Moçambique num projeto de voluntariado missionário durante 2 anos. Trabalha essencialmente na formação de catequistas e jovens e atua também na área da saúde, sobretudo na luta contra a lepra e sida. Em 2003 começa a trabalhar na Fundação AIS, onde neste momento é responsável pela área da comunicação e relações públicas. Formado em Teologia e Marketing, tem dedicado o seu tempo às questões relacionadas com a sua área de trabalho, principalmente a questão da liberdade religiosa no âmbito dos direitos humanos. Padre Simon, provavelmente na Arquidiocese de Braga muitos conhecerão, é sacerdote espiritano, Parque Nogueira e Lomar, aqui na Arquidiocese, e antes de Braga foi capelão dos africanos no Patriarcado de Lisboa, onde também conheceu e trabalhou com africanos de vários países. A sua área de especialização e investigação é o das migrações transnacionais, é doutorado em Sociologia pela Universidade do Minho, e neste momento também está a realizar aqui um trabalho, já agora na Basílica dos Congregados, com a comunidade estrangeira, mas de língua inglesa. Nem todos de língua inglesa, mas temos uma celebração da Eucaristia aqui em inglês e tem tido esse cuidado. Mas é nigeriano, nasceu na Nigéria, e a Nigéria é um país particularmente perseguido e onde mais cristãos morrem. Já houve uma intervenção do Donald Trump a propósito disso. Há dias o Papa Leão XIV falou e pediu a libertação de mais de 300 crianças e 12 professores que foram raptadas no ataque a uma escola católica na Nigéria. Mas para ter uma ideia, a Nigéria é o país com o maior número de cristãos mortos por relações relacionadas com a fé a nível global. Só para ter uma ideia, no período de outubro de 2023 a setembro de 2024, 3.100 cristãos foram assassinados e 2.830 foram sequestrados no país. Relatos apontam para mais de 7.000 mortes apenas nos primeiros 8 meses de 2025. Então, bem-vindo a todos que nos estão a escutar e que estão e hoje nós costumamos rir, provavelmente hoje até podemos rir, mas o assunto é bastante sério, né? Por isso dizíamos que era para, sem distrações, estarmos atentos e consciencializarmos sobre esta realidade e perceber o que é que se passa, não é? Porque é que os cristãos estão assim perseguidos, e não pensarmos que só nos 3 primeiros séculos do cristianismo é que fomos perseguidos. Na verdade, no século XX e no século XXI já há mais cristãos assassinados, martirizados, do que nos 3 primeiros séculos. E nós vamos começar pelo Félix para falar do que é esta ajuda à Igreja que sofre, o que é esta fundação que todos vai-nos produzindo relatórios anuais sobre a situação da liberdade religiosa, e da importância do trabalho que fazem, não é? Se pudesse começar, o Félix, agradecíamos. Muito boa noite, em primeiro lugar. Agradeço este convite para os suspeitos do costume. É com muita alegria e, de fato, sim, com um sorriso nos lábios, porque toda essa temática, apesar de ser muito densa, muito difícil, às vezes, de olhar para ela, ou até ignorada, ou mais ou menos conscientemente, aponta sempre para um horizonte de esperança, de vida, de alegria, até podemos dizer isso. Mas vamos por partes. Eu falarei um pouco sobre a IES. A IES ajuda a Igreja que sofre. O próprio nome, a instituição carrega no próprio nome essa missão. Começamos há quase 80 anos, em 1947, na Alemanha, a ajudar os refugiados alemães. Foi uma ajuda improvável, porque no final da Segunda Guerra Mundial os 2 blocos
Enfim, a Alemanha tinha perdido a guerra e a União Soviética e depois os países ocidentais da Aliança juntaram em Berlim e traçaram ali um marco, mas no resto da Europa começaram a acontecer reajustamento de povos e expulsões em massa, né, de muitas pessoas, sobretudo alemães, da parte da Polónia, aquilo que é a Ucrânia, a Checoslováquia, desde a parte da Europa do Leste, foram expulsos quase 10 milhões de alemães. E olhando para essa realidade, que um sacerdote, um monge premonstratense, Berenfried van Straten, holandês, ouvindo um pouco os apelos do Papa na altura, quis dar uma resposta. E então começou, era um comunicador também, escrevia num jornal, escreveu primeiro um artigo a dizer não havia para eles lugar na estalagem, a referir-se aos refugiados alemães, a dizer que andavam a vaguear por essa Europa sem ninguém olhar por eles, e ao mesmo tempo a fazer a ligação com a Sagrada Família, né? A apelar um pouco a esta consciência ou esta ADN cristão da Europa. E aquilo que ele fez, de alguma maneira, foi um primeiro milagre, porque para conseguir ajuda, atreveu-se a bater à porta, a pedir ajuda aos antigos inimigos da Alemanha. Ou seja, foi para a Bélgica, foi para a Holanda, foi para a França, a bater às portas dos antigos inimigos da Alemanha a dizer preciso da vossa ajuda, preciso da vossa solidariedade, preciso que olhem também para estas pessoas. E na altura foi considerado um pouco, não um ato arrojado ou mesmo loucura, disseram para estar quieto e não fazer isso porque as feridas ainda estavam muito abertas e provavelmente a resposta poderia ter sido muito, muito negativa. E muito pelo contrário, a resposta foi surpreendente. As pessoas, do pouco que tinham, abriram o coração, abriram e partilharam um pouco o que tinham. Ficou conhecido, aliás, este padre como um padre tocinho, porque nos primeiros meses estava a transportar comida e muitas vezes era o que os camponeses tinham para oferecer, tocino. Uhum. Então andava a transportar comida, ajuda humanitária, diríamos hoje, né? De um lado para o outro. Foi assim que começou a ajuda à Igreja que sofre. Mas pouco a pouco se orientou para apoiar a Igreja do outro lado da cortina de ferro. Ou seja, a Igreja nos países comunistas, com esse sistema, né, de ideologia ateia, ou seja, uma sociedade, construir uma sociedade sem Deus, ela achou que a missão deveria ser essa, ajudar estes padres, estas igrejas, estas comunidades a manter-se fiéis. Por isso, no início, também éramos conhecidos como a Igreja do Silêncio, né? A ajuda aos padres na cruz também foi um nome, foram vários nomes, evoluiu para Kirche in Not, em alemão, significa igreja em necessidade, ou igreja que sofre, né? E o nome hoje em dia internacional é To the Church in Need, Igreja em Necessidade, digamos assim. Aqui em Portugal optou-se pelo nome Ajuda a Igreja que Sofre. Em Espanha é a Ajuda à Igreja Necessitada. No Chile é a Ayudar a Igreja que Sofre. Depende um pouco. Mas o espírito é esse, não é? Ou seja, há uma realidade que merece a nossa atenção. E por quê? Não são simplesmente porque sofrem, há muito sofrimento neste mundo, neste vale de lágrimas, né, diríamos nós, mas sofrem por causa da sua fé, sofrem porque acreditam em Jesus Cristo. Ou seja, de alguma maneira, a nossa fé, né, traz consequências, e são consequências terríveis para muitas pessoas. Esse é digamos assim, o início da organização. Hoje em dia, apoiamos mais ou menos 5.000 projetos por ano, estamos em várias partes do mundo, 25 secretariados, quer dizer, em vários países no hemisfério norte, no ocidente, fazemos angariação de fundos para poder distribuir esta ajuda necessária, mas se quisermos resumir a missão da AIS, ou a ADN da AIS é orar, partilhar e informar. Em primeiro lugar, informar sobre a realidade da igreja, destas comunidades que sofrem, depois pedir a oração, porque pela fé acreditamos que não somos nós que melhoramos ou mudamos o mundo, também nós, mas é Deus através de nós. Então, a oração é dizer,
este projeto é teu. Ajuda-nos a torná-lo melhor, a fazer deste mundo um reino já a acontecer. E depois também a partilha, naturalmente, pedimos às pessoas que colaborem, por isso apresentamos periodicamente projetos, campanhas. A diferença, por exemplo, entre a AIS e a Caritas ou outras organizações é que nós não nos focamos apenas na questão social ou da educação de saúde. Os projetos que apoiamos são, sobretudo, projetos pastorais. E isto dá uma identidade diferente da outra, não é uma ONG qualquer. Procuramos ajudar a igreja no seu trabalho de evangelização, ou seja, ajudar sacerdotes, ajudar seminaristas na sua formação, ajudar catequistas, distribuir bíblias, catecismos aos missionários, aquilo que é necessário. Às vezes é um carro ou um barco na Amazônia, uma bicicleta. Pode ser necessário construir uma igreja ou uma capela, ou ajudar as irmãs da clausura, que em muitas partes do mundo dependem deste tipo de ajuda para a sua subsistência. E todos estes projetos fazem com que a organização seja hoje muito importante para muitas comunidades um pouco por todo o mundo. Isto é um pouco assim, muito por alto, o que é a AIS, é aquilo que nós fazemos no dia a dia. Não sei se passamos ao Padre Simon para falar um pouco da realidade da Nigéria. Simon, o que é que se passa na Nigéria? Porquê que os cristãos estão tão perseguidos na Nigéria? O que é que está a acontecer? É uma questão enfim, os cristãos estão a sul, não é? E da Nigéria, ou melhor, estão a sul da Nigéria, e nessa área há muitos recursos naturais. É por terrorismo? É perseguição religiosa? Qual é a tua leitura? Conhecendo tu o país, sendo de lá natural. Paulo, Tiago, Pablo e, claro, meu amigo Félix. Muito obrigado por estarem cá conosco e pelo convite. Também agradeço a vossa amabilidade de pensar em nós e depois de me convidar para dar a voz àquilo que é a situação dos cristãos na Nigéria. É verdade que na Nigéria temos perseguição dos cristãos. Isto tem que estar claro. Porque temos muitos relatórios, temos muitas formas de olhar a mesma realidade, e há quem tem bons olhos, ou quem tem olhos postos nos dividendos políticos, sociais ou econômicos, e depois vê só o seu impacto econômico e não aceita que, na verdade, isto é uma perseguição, muitas vezes sistemática, que tem vindo a acontecer. Agora, o mundo está a ouvir isto ultimamente. Se calhar quando aconteceu a questão de Chibok Girls, antes desta acontecimento de Chibok Girls, nós já tínhamos uma vivência dificultada por esta perseguição sistemática na Nigéria. Paulo falava sobre esta divisão sul a norte na Nigéria. Na Nigéria é um grande país em termos de população em África, que está dividido, está polarizado no sul e norte. E temos muitas coisas que nos dividem. Uma das quais, tirando esta polarização quase natural, é a religião. No norte temos mais muçulmanos e no sul temos mais cristãos. E é verdade que no sul, a tendência onde há rio ou um mar, a tendência é que a parte onde há um mar seja mais populoso. E por isso, a Nigéria, a tendência é ir a sul. Mas o norte tem uma grande população, porque os muçulmanos têm direito a mais de uma mulher ou duas, e por isso, quando um cristão tem 3, 4 filhos, o muçulmano pode ter 40 ou 50. Isto faz com que também a leitura religiosa seja credível. Porque quando alguém tem 40 crianças, é muito mais fácil religião ser a única forma de saída em termos de ensinamento
porque ninguém consegue pagar estudos para 40 crianças. E quem tem 3, 4 e não mais facilmente poderá educá-los. Isto é como se fosse um pano de fundo para compreendermos que há uma leitura religiosa da situação da Nigéria não é só provável, mas como é muito mais, é mais que provável. E é por isso que eu comecei para afirmar que há uma perseguição religiosa na Nigéria. O que vimos aqui, o que chega aqui, eu não vou dar os dados, porque se eu ao dar os dados vou pensar nas pessoas que eu conheço, que já morreram e não quero contabilizar, não quero transformá-los em dados. E o que temos, o que conhecemos é suficiente para sabermos que isto acontece, não está em dúvida. Quem disser que não é porque a pessoa tem outro interesse que não alinha este interesse de tentar ajudar. Porque se eu disser que eu estou doente e o outro dizer que, para além desta minha doença, há outras doenças. Pode existir outras doenças, mas a minha doença é real. É por isso que na Nigéria temos outras situações reais, mas não se pode negar nem minimizar a questão da perseguição que eu chamo sistemática, porque não aconteceu agora, tornou-se mais global, teve um alcance mais global agora, a informação começou aos poucos. Mas, João Simon, porquê é que estão a perseguir os cristãos? Porque eu acho que é importante. Qual é a razão pela qual estão a perseguir os cristãos? Quer dizer, pode haver conflito. Exatamente, falam de um extremismo jihadista, quer dizer, conflitos económicos, étnicos, qual será a principal razão? Ok. Em 1914, houve uma amalgamação forçada dos dois polos que eu falava, que é o sul e norte. O norte que era muçulmano e sul cristãos. Esta amalgamação não foi amistosa, foi mesmo uma obrigação. Isto causou uma convivência que nunca aconteceu até a data. Vou voltar só, não vou voltar muito tempo, já referi a quase mais de 100 anos. De 2002, começou um homem, Yusuf, no nordeste de Nigéria, num estado chama-se Borno. Neste estado, este homem, um jovem bastante que tem alguns meios, juntou alguns muçulmanos, especialmente os jovens, aqueles tipos que podem aderir a uma causa só porque alguém lhe disse que no fim temos almoço ou temos um jantar. E começou a ensinar, a dar aulas, criou uma escola de discípulos à sua volta. E foi aí que nasceu o Boko Haram, que quer dizer que o Boko quer dizer livro, book, livro, é haram, é proibido. E por isso, tudo que vem com o Ocidente, entre os quais haverá cristã, é haram, é proibido ser cristão. E aí começou uma consciência jihadista, numa data já recente, estou a falar de há 23 anos para cá. E este homem, passando alguns anos, até 2009, apareceu outro grupo, e isto é, este grupo já não consegue cantar no mesmo coro. Entrou ISWAP, que veio de outra parte do Oeste da África, e dividiram. E quando dividiram, o homem, antes desta data, o Yusuf foi apreendido pelo poder político e deram-lhe a morte sem julgamento e sem nada. E o povo, isto é, os seus discípulos, ficaram furiosos e juntaram-se com esta ISWAP, que é outra seita dos muçulmanos extremistas, e esta junção fez com que a sua atuação naquela parte do país se fizesse notar mais. E passando o tempo, 2009, houve uma separação e temos duas, em vez de ser só um coro, temos dois coros. E aí, para tomar o lugar do senhor Yusuf, que já foi morto, apareceu um Shekau. E este Shekau
foi um enfant terrível de tudo isto. Ele disse que ninguém vai chegar a ela, que ninguém conseguiria matá-lo, e quase conseguiu. Levou anos. O governo disse que matou o homem mais de 3, 4 vezes, e finalmente foi ele que se matou, porque quando a outra e Swap mostraram se calhar mais bem preparados, houve um confronto, e quando ele viu a iminência da sua morte, decidiu suicidar-se, em vez de ser. Tudo isto vai levando uma lastração desta luta, que começou só num estado. E daí, hoje, na Nigéria, nos 36 estados da Nigéria, mais o Abuja, não há nenhum estado que esteja livre. Claro que tem mais atuação no norte, mas de norte a sul há infiltrações. Eu sou do sul, o meu estado, a minha freguesia já foi alvo. Já perdemos pessoas que nós conhecemos que foram mortos nas igrejas, nos campos, onde estiverem. Claro, quando um muçulmano matar um muçulmano no norte, que acontece, porque alguns muçulmanos também vão para a escola. É por isso que os ataques às escolas, os hospitais e as igrejas, tudo aquilo que tem a ver com o Ocidente. Pode ser outro muçulmano que se simpatiza com os cristãos, por exemplo, alguns deles que vão à escola no sul, a pessoa já é um soft target. Logo que puderem, podem, por qualquer pretexto, a pessoa torna-se um alvo, e a pessoa é eliminada logo que for possível. É por isso que eu disse que isto é sistemático e que já acontecia. Aliás, não há mais de 100 anos, mas foi piorando com o tempo. E é por isso que, antes do mundo por fora começar a ouvir esta história, já a vivíamos há décadas na Nigéria. Sim, Tiago, força. Não, ia perguntar só se consideras que há alguma tentativa de criar um Estado Islâmico na Nigéria, ou se a maioria dos muçulmanos nigerianos não apoia o jihadismo, não é? O que é que achas que há aqui por detrás? É difícil afirmar de uma forma geral que todos os muçulmanos têm alguma pretensão sobre isto. Porque eu conheço muçulmanos que são finíssimos. Os muçulmanos com quem eu cruzei, porque são bem educados, são bons muçulmanos, são boas pessoas. Podemos deixar a religião à parte. São boas pessoas bem formadas e têm valores. Estes tipos de pessoas normalmente não vão querer. E aqueles que estão no poder, os políticos, também não lhes fica bem dizer oficialmente que querem um Estado muçulmano. No entanto, em 1986, um presidente militar muçulmano inscreveu Nigéria como um país oficial muçulmano. Na altura não havia Senado, não havia Parlamento, por isso ninguém discutiu, não houve discussão, ninguém foi consultado. Hoje, Nigéria é um país oficial muçulmano, mas isto não nos diz nada, não diz a maioria não diz todos os cristãos nada. E alguns muçulmanos que percebem que isto também está errado, às vezes falam. Por isso, eu não posso afirmar que, de uma forma geral, os muçulmanos todos, porque temos setas, como temos aqui na vida cristã, temos cristãos, temos católicos, temos anglicanos e por aí fora. Somos todos cristãos, mas depois alguns rezam Ave Maria, outros nem por isso. Simon, há uma coisa que me chamou a atenção daquilo que acabaste de dizer, que é, na prática, as causas da perseguição parecem ser associadas mais a instituições que são consequências da fé cristã do que propriamente da fé cristã. Ou seja, as causas destes ataques não são tanto do caráter teológico, não é por considerarem que os cristãos somos idólatras, ou porque não aceitam a Santíssima Trindade, etc., ou porque não veneramos Maomé como um profeta,
mas é por causa das instituições, igrejas, escolas, hospitais, que são o reflexo direto e a maior presença da igreja junto da população. Ao mesmo tempo que no Ocidente essas instituições hoje em dia, com exceção das igrejas, laicizaram-se. Ou seja, a maior parte da educação pública e da assistência de saúde no Ocidente já não é feita pela igreja. Mas na Nigéria, como em muitos outros países, ainda é assim. A educação e os hospitais são sobretudo instituições que são geridas e promovidas pela igreja, não é? E, portanto, é uma identificação, neste caso dos cristãos, como um alvo não só por causa daquilo que eles acreditam, mas sobretudo por aquilo que eles fazem ou como vivem, não é? E esta é talvez uma das dimensões que o cristianismo na Europa, e mesmo aqui nós em Portugal, temos perdido um pouco. Ou seja, que a fé tem uma dimensão social e muito prática, muito direta, e que mesmo quando é social, é uma dimensão crente. As nossas instituições sociais por vezes nem têm muito esse rosto de fé muito presente, não é? Mas ali na Nigéria parece-me que é tão claro que se tornam precisamente um alvo de perseguição religiosa, não é? Mas por favor corrija-me. Portanto, para mim pareceu-me que esta questão de ser mais a presença ativa do que simplesmente os dogmas ou a fé, o conteúdo da fé, que move a perseguição. Sim. O que disse tem toda a razão, é verdade, que quando pensamos especialmente que os agentes desta perseguição são pessoas iliteradas, na sua maioria. São pessoas, por exemplo, nenhum de nós, os 5, aceitará fazer gabar-se de bombas e depois entrar num avião, ou entrar numa igreja, ou entrar num mercado para se suicidar e depois ter 72 virgens lá no céu. Nenhum de nós aqui, para mostrar que é necessário algum nível de ignorância e algum nível, aliás, um nível elevado de pobreza intelectual ou material para a pessoa aceitar isto. E por isso, quando alguém vê uma instituição, aquilo que representa uma instituição como casas, por exemplo, quando queimaram a sede de ONU na Nigéria, isto também é um sinal daquilo que provoca ira. Porque quem vê isto, vê, afinal, isto é uma epifanização daquilo que... E por isso, quando dizemos que é uma apresentação cristã, temos toda a razão. E quando aquele que é ignorante, entre aspas, consegue só pegar naquilo que é visível, esquecendo que não pode lutar contra uma ideologia. A fé cristã não é apenas uma ideologia, mas a pessoa vê só aquilo que é manifestação desta ideologia, e por isso que eles atacam as casas, as instituições, como disseste. E agora, cada vez mais, as igrejas constituídas, as igrejas, e digo igrejas dedicadas, porque quando é um sítio, por exemplo, quando é nas aldeias, temos um estado que é central na Nigéria, que é um estado Kaduna. Este estado é como se Nigéria fosse isto, é como quase no meio, perto de Abuja, que é a capital, que é mesmo o meio da cidade. Posso me enganar ou não, mas deve ser o estado onde há mais cristãos e mais muçulmanos. E é como se fosse um palco não muito referido, porque o Nordeste está mais na cena do que a Kaduna, que está mais central. E aí, o Borno, onde isto começou, é mais muçulmano do que Kaduna, que é quase 50-50, muçulmanos e cristãos. Para mim, é onde eu vejo. Para mim, é onde eu tiro os meus dados para estar convencido que isto é, na sua maioria, uma perseguição. Não só. Quando eu era mais jovem, eu pensava que isto é apenas uma discriminação. Mas, por discriminação, quando alguém tolera, isto é, toleramos e depois discriminamos e depois perseguimos. Se foi tolerância que passou a ser uma discriminação hoje,
é uma perseguição e não, sem qualificações. Posso. E você pode. Desculpa. Yeah, e o que fazem em tentar erradicar aquilo que é os sinais vivos. O que faziam agora já tentam cortar o mal pela raiz, tentar ir às igrejas. Primeiro pelas instituições e hoje já tem. Quando eu disse ignorantes, eu pus entre aspas, porque quem faz o trabalho não são. Há uma cabeça por trás. Claro. Uma cabeça que planeia e depois manda quem executa. Eu queria, Félix, a Ajuda à Igreja Sofre tem nos últimos anos publicado estes relatórios, no fundo, a compilação do estado da realidade. Já nós partilhamos aqui o site onde podem descarregar o relatório 2025. Logo na página há duas afirmações que é impossível não ficar impressionado pela grandeza negativa, quando é dito que 2/3 da humanidade vivem em países onde há graves violações da liberdade religiosa e inclusive 24 países no Estado, como dizia o Padre Simon, na condição de perseguição, não é só discriminação, não é de pôr ao lado. Mas porquê é que a religião motiva a perseguição em tantos países? Quais são os denominadores comuns nos vários países, onde é que há semelhanças? Porquê é que isto acontece, não é? Nesta escala tão avassaladora? Na primeira parte, quando apresentei um pouco a Fundação AIS, eu não cheguei a referir, de facto, este trabalho que é muito importante de tentar identificar, fazer um levantamento, saber o que é que se passa no mundo, ter um olhar crítico, mas objetivo, para depois poder ajudar. Não é? E assim que surge um pouco este relatório, que este ano faz já 20 anos desde que começou a primeira edição. E nós identificamos neste relatório, no último, que foi lançado há pouco tempo, identificamos 4 causas principais da perseguição. A primeira aí é o autoritarismo. Por exemplo, eu podia dar o exemplo, o caso da Nicarágua, né, de um governo que nos últimos tempos fez tudo para diminuir a presença da igreja, incompatibilizando-se e expulsando abertamente todas, confiscou edifícios, rádios, fechou a universidade, expulsou bispos, congregações, a própria Nunciatura Apostólica foi encerrada. Abertamente um governo, um regime autoritário contra a Igreja Católica. E nesta categoria do autoritarismo, identificamos 52 países. Mas depois há uma outra categoria que é o extremismo religioso. E o Padre Simon explicava, né, o caso específico da Nigéria. Há muitos outros casos. Eu podia contextualizar um pouco e, se calhar, ajudava também a entender, se nós recuarmos um pouco a Primavera Árabe e aquele movimento de libertação, digamos assim, um sonho, né, de todo o norte da África, começou na Tunísia e depois foi alastrando o Egito e o Médio Oriente, que depois não se veio não vai acontecer, mas nós temos presente em 2014 o que aconteceu no Iraque. Ou seja, entre o Iraque e a Síria foi criado um projeto de um califado. Foi apresentado como um califado e apresentou-se mesmo um califa. Ou seja, ressuscitou-se um sonho de séculos, né, de voltar a um tempo glorioso em que o Islão estava a tomar conta de todo aquele espaço. Até circularam alguns mapas em que a própria Península Ibérica estava pintada, né, a dizer
Esta é terra do Islão e potencialmente vai fazer parte do califado. O califado sabemos como acabou, para já, com a Batalha de Mossul, o Estado Islâmico perdeu força. Não vamos entrar aqui em questões políticas, os Estados Unidos, os curdos e outros atores que intervieram, mas o que nós detectamos, sabemos que vários destes grupos se transferiram, alguns para a Líbia, onde opera um pouco como regime mafioso, tráfico de pessoas, escravatura, uma série de situações muito, muito difíceis, e também desceram e há toda a parte do Sahel, onde hoje em dia nós podemos encontrar desde o Atlântico até o Índico, e conhecemos o que se passa em Cabo Delgado, né? E toda uma faixa onde encontramos um padrão, encontramos uma série de situações complicadas em que o oportunismo de alguns grupos locais, às vezes por ganância, outras vezes por ignorância, outras vezes, várias razões, se juntaram a esse movimento, juraram alguma fidelidade ou filiaram-se no Estado Islâmico, e vemos na publicação do próprio Estado Islâmico a dizer, a publicitar ataques em Cabo Delgado, por exemplo. Ou seja, não é líquido que o que acontece em Cabo Delgado tenha alguma coisa a ver com o Estado Islâmico, mas vemos que há de fato um eco, não é? Ou uma apropriação, a dizer isso sim é Estado Islâmico. E isto acontece no Mali, acontece no Burkina, acontece no Níger, Nigéria, toda essa parte subsaariana em África está a ter problemas de segurança. E regressando um pouco à questão da Nigéria, nós ouvimos o presidente Trump, né, a fazer umas afirmações muito fortes que criaram um mal-estar também no próprio governo da Nigéria. Ainda, se não foi hoje ou ontem, penso que a Conferência Episcopal dos Bispos da Nigéria emitiram um comunicado a falar um pouco sobre a questão do genocídio, porque circula também esse termo, né, que é muito forte. Dizer, há um genocídio de cristãos na Nigéria, e pronto, nós subscrevemos esta tese, porque genocídio tem que ser definido por uma instância competente, não é? Um tribunal ou alguém que tenha jurisdição e propriedade para dizer estas coisas, mas aquilo que os bispos de facto dizem é que existem ataques recorrentes e parece que têm como alvo comunidades cristãs. Nisto no cinturão médio, naquele Middle Belt, né, da Nigéria, nas regiões do norte. É um dado, deslocações muito grandes de famílias cristãs e também destruição de estruturas da igreja. Isto são fatos, né? E também é notório uma falta de proteção destas comunidades. O governo, e o padre Simon pode explicar melhor, faz muito pouco ou praticamente nada para defender as comunidades que são minoritárias ou pelo menos vulneráveis. E também vemos que há esta atividade de grupos radicais, de pendor islamista, com essa retórica claramente anticristã. E então tudo isso nos faz estar alerta, né, para uma situação que não é apenas da Nigéria, é de vários países no mundo. Então, nesse relatório, regressando um pouco à questão dos estudos, das análises feitas por especialistas, por jornalistas, por investigadores, um pouco por todo o mundo, dar um pouco estas informações para nos ajudar no relatório da liberdade religiosa a ter uma visão mais ampla e dizer, muito bem, muito bem, não é assim tão bem, é terrível. 2/3 da população vivem em países com situações onde há discriminação e há perseguição. Portanto, perseguição em 24 países destes
vamos supor, vamos dizer, em 62 países dos 196, onde nós identificamos mesmo violações graves da liberdade religiosa, e em 38 há discriminação. Podes Portanto, dar-te alguns exemplos do que é que será essa violação da liberdade religiosa? a violação da liberdade religiosa pode ser, por exemplo, em termos de discriminação, como no Egito, ter no bilhete de identidade a dizer se é muçulmano ou cristão. E automaticamente, por mais profissional que seja uma pessoa, bem formado, bem intencionado, esforçado, nunca vai conseguir atingir um lugar de topo, sei lá, na carreira, no ser médico. Há algumas funções ou profissões na função pública que são vedadas literalmente aos cristãos. Isto vemos não só no Egito, no Paquistão também, casos de discriminação clara de cristãos, muitas vezes também situações de manipulação e até por questões de inveja, em que se usa a legislação, as regras, o contexto para afastar os cristãos. Por exemplo, no Paquistão, a chamada lei da blasfémia, que faz parte do Código Penal, diz que qualquer tentativa de falar, de insultar, ou mencionar às vezes o Alcorão, o profeta, o Maomé, esse tipo as figuras importantes do Islão, podem ser punidas com pena da morte. E nós podemos falar de questões jurídicas, mas se calhar neste caso e nesse lugar onde estamos agora, nesse espaço do nosso podcast, se calhar é melhor trazer nomes. No Paquistão podíamos falar da Asia Bibi, mãe de 5 filhos, que foi atirada para a prisão quase 10 anos, simplesmente por uma discussão com outras mulheres muçulmanas e depois porque não se converteu ao Islão, manteve firme a sua fé. Ou, no caso da Nigéria, e o padre Simon pode contar melhor essa história, de uma menina chamada Leia Sharibu, que continua presa e está sequestrada, e por aquilo que nós sabemos, ela continua sequestrada porque não se quis converter ao Islão. Outras raparigas que tinham sido raptadas fizeram essa conversão e tiveram uma melhor sorte. As últimas informações que nós temos é que terá sido já em maio, terá uns 20 anos, quanto é que tem Leia, há 21 anos, né? Já tem um filho ou 2, está casada ali com um jihadista. E então são estas situações, né, da discriminação, mas também da perseguição. No Paquistão, atacaram uma loja de sapatos de um cristão simplesmente por questões de inveja. E isto é documentado, a Comissão de Justiça e Paz e a Igreja procura também dar algum apoio legal, né, ajudar estas pessoas, mas é muito difícil. Às vezes, a Asia Bibi teve que sair, abandonou o país, está a viver nesse momento no Canadá. E essa é outra questão que também é muito importante. Por que os cristãos são considerados cidadãos de segunda? O patriarca Sacco, o patriarca Caldeu do Iraque, dizia: a única coisa que nós queremos não é proteção, não queremos ser protegidos como uma minoria, um grupinho aqui. Não, queremos ser cidadãos de direito, como qualquer outro cidadão. Claro. Né? Temos uma fé diferente da maioria, mas somos cidadãos iraquianos, colaborantes. Faz lembrar um pouco, né, os inícios do cristianismo, né? Claro, A carta claro. de Neto e essas coisas a dizer: nós cristãos, não somos contra o imperador, somos cidadãos do império. Procuramos ser bons cidadãos até. Os melhores cidadãos. Há aqui uma coisa que eu acho que já todos aqui percebemos e enfim, parece ser uma coisa que nós temos medo de tocar, mas claramente nós temos um problema com o Islão. Quer dizer, o Islão tem um problema connosco. Nós no diálogo interreligioso estamos condenados de certo modo ao diálogo, a verdade é essa. Mas é ou não é evidente neste relatório que está a passar que nós, quer dizer, há um Islão, digamos, não estou a dizer que são todos muçulmanos, que persegue ou que não permite que os cristãos possam expressar a sua fé com liberdade, como eles o fazem. Eu não diria que é só com o Islão. Aliás, porque se calhar no mapa da liberdade, melhor dito, da perseguição religiosa, as maiores manchas, se calhar, é a China, Coreia do Norte, né? Índia, por outras razões, mas em termos numéricos, se calhar,
É mais, tem maior. peso maior. A China, por uma questão de controle, onde o Partido Comunista não deixa margem para outras liberdades, se controla de uma forma obsessiva. Já a questão da Igreja Católica teve Mas que toda a ser gente é integrada, controlada aí, né? não é só questão os cristãos. Os próprios Sem dúvida, cidadãos são. sem dúvida, Toda a gente é toda a gente. controlada, não é? E é uma Eu obsessão. acho que não é uma questão Nós, puramente religiosa. É algo que é, escapa ao controle do Estado, portanto, exatamente. O é um Tibete é um alerta, um sinal caso, os vermelho. uigures muçulmanos, sim, sem dúvida. Nós abordamos, é um número, vale o que vale, mas 700 mil câmaras. Bem, mais vale não dar números se não estou certo. Indo para a Índia, que é um outro caso e é diferente, O problema com o hinduísmo neste tem a momento, ver com o etnonacionalismo. Ou seja, Índia é um país, uma nação, uma religião, o hinduísmo. Quem não faz parte dessa religião é visto como estrangeiro. Ora, estrangeiro, e nós conhecemos o debate que é aqui em Portugal também à volta desta palavra, não é? Quem é estrangeiro tem direito, pode fazer parte, é suspeito, é mau, é produtivo ou vem cá roubar e esse tipo de coisas depois são muito fáceis de manipular. E então na Índia, sobretudo no norte, onde a igreja tem um trabalho fantástico, sobretudo a promoção social, ainda continua a funcionar muito sistema de com castas. castas, não é? E então os Dalits, a casta mais baixa, uh, merecem uma atenção muito, muito especial da parte da igreja e o trabalho que é feito e é precisamente promover estas pessoas, ensinar-lhes a ler, a escrever, defender os seus direitos e ter uma vida digna. Isto não é muito bem visto, porque ao subir na escala social, isto altera, desvirtua um pouco a organização da própria sociedade. E não é tolerado. Então, às vezes, investidas contra aldeias, são queimadas os locais de culto e, às vezes, conflitos mesmo violentos em que as pessoas morrem. Mas, regressando ao Islã, sim, sem dúvida, é o maior desafio para a Igreja. E eu gosto de olhar também para o lado positivo. Penso que o Papa Francisco fez um trabalho notável, né? Ao ir ao Iraque. Foi uma viagem muito corajosa, mas também a ir assinar, né? Aquele documento em Abu Sobre a Dhabi fraternidade. sobre a fraternidade humana. Tocou num ponto essencial. Aquilo que nos une é essa humanidade. E se nós não formos capazes de nos reconhecermos, né? Filhos e filhas do mesmo Deus Criador, se nós não formos capazes de descobrir no outro a mesma dignidade que nos merece respeito, então vamos andar sempre à curva, não é? Andamos sempre em conflito porque me incomoda, porque não entendo, porque não sei o que é. Vai acontecer sempre estas coisas da diferença. Somos todos diferentes, não é? É normal, mas há que fazer um esforço. E penso que a igreja está atenta. Este vídeo do Papa que abriu, de fato, o nosso encontro é muito importante. Começou com umas imagens muito fortes do bombardeamento de uma igreja em Gaza, a única paróquia em Gaza. Está o padre Gabriele Romanelli, o pároco, pertence ao Instituto do Verbo Encarnado, e nós tivemos a sorte e a graça de ter conosco a semana passada um padre, também do Instituto do Verbo Encarnado, chamado Hugo Alanis. Não era de Gaza, era de Alepo, da Síria, mas pertence a uma congregação que procura ajudar, estar presente nestas situações de limite, onde a igreja é mais, onde sofre mais, onde é perseguida. E então, aí em Gaza, a comunidade é muito pequenina. Eram 170 cristãos, católicos de rito romano, há também ortodoxos, e, no entanto, é um testemunho, é um sinal. Né? É um sinal. Dizia o padre Gabriel que na sua paróquia tinha acolhido umas 500 pessoas, a maior parte delas muçulmanos. E o pouco que conseguiam, que o patriarca latino de Jerusalém levava de vez em quando ajuda, conseguiam fazer passar, era distribuída por toda essa gente. Ou seja, é este sinal, não é? De fraternidade, de ajuda, de dizer Deus está presente, Deus é amor, Deus nos quer vivos, não é? Nos quer vida em plenitude. Isto é fantástico. Queria colocar aqui, a questão não é minha, mas eu creio que é da Ana,
Ana Paula, que é dirigida ao Padre Simon, e pergunta: os ataques são somente a igrejas e instituições católicas ou também a outras igrejas cristãs, anglicana, batista, adventista? No fundo aqui tem uma questão que é, o Papa Francisco falava de um ecumenismo de sangue, não é? Não perguntam se és católico ou se és anglicano ou se és protestante, quer dizer, é dirigido unicamente aos católicos ou aos cristãos, Simon? Eu vou dizer que é dirigida à ideologia cristã. O que é mais visível é a vida cristã, a vida católica. Quando falamos nas escolas, quem tem escolas? Só a minha congregação, no meu estado, parece que temos quase metade das escolas não públicas. Por isso, quando alguém atinge uma escola não pública, a tendência é que aquela escola pertencesse à Igreja Católica. Por isso, para eles, quando eu usei a palavra ignorantes, entre aspas, o que está visível, o que se vê, o que influencia a vida cotidiana das pessoas é aquilo que a Igreja Católica pôs em operação. É por isso, não é relevante se atacam também outros cristãos não católicos. Não é relevante. O que se vê é ataque aos católicos. Isto me leva a falar sobre. Não sei porque é que o Félix mencionou Leia Shaibu. É um caso que é querido. Não conheço Leia Shaibu, mas eu conto diariamente. Ela está fora da casa, faz os 7 anos, 9 meses, 7 dias. E os pais dela ainda estão vivos. Eu imagino que os pais também estão a contar os dias. Imagino isso, porque se os pais têm 10 filhos, não sei se tem mais outro, mas é filha. Se aqui alguém de nós conhecesse uma pessoa, eu não conheço Leia, eu conheço outras pessoas, não vou dizer, eu não queria dizer o nome da Lia, porque eu já não conhecia, mas é como se eu conhecesse. Como eu conheço os outros, entre os quais os padres católicos que foram mortos em circunstâncias onde duvidamos será por esta razão ou outra razão. Mas quando pensamos onde é que isto aconteceu, por exemplo, a Leia, ela foi à escola, foi na escola. Ela não foi tomar café, ela não foi passear. Foi numa escola e quando falamos de uma escola, vamos falar da vida cristã, que é a vida católica. Por isso, o target é, está a responder à pessoa. As pessoas que estão aqui, o target aqui é a vida cristã, em toda a sua manifestação, entre os quais o mais preeminente agora é a escola. Quando vão aos hospitais, IBID. Na minha diocese, o maior hospital na minha diocese é de igreja católica. Chama-se Bishop Shanahan Hospital, em Suca. Quando eu nasci, já era um hospital velho. E até hoje temos outros moderníssimos, mas continua a ser um hospital de referência. Porque pertence-nos. Shanahan foi um espiritano que esteve lá no século XX e que fez. Por isso, eu tento e ajuda-me a não dizer nomes ou a não lembrar. É diferente quando podemos pensar em alguém conhecido, alguém com quem já jantamos e agora. Félix, nós já falamos já falamos, acho que percorremos de quase todos os continentes, não é? Vamos ao velho continente, Europa. Como é que está a liberdade religiosa na Europa? O Papa Francisco tinha uma expressão curiosa e bonita ao mesmo tempo, que dizia: aqui há uma perseguição educada. Quer dizer que assim, ninguém dá por ela, não é? E é fofinha. É isso. Mas temos que falar. Quer dizer, há situações muito. Há de tudo. No verão fui à França passear um pouco pela Normandia. Passamos em Rouen, a um lugar onde
de um sacerdote foi degolado, literalmente. Né? Desde estes casos extremos há casos de vandalismo de lugares sagrados, de espaços religiosos, mas também uma certa intromissão, quase a querer legislar na consciência das pessoas, a dizer não podem fazer certas coisas. Naturalmente aqui o movimento é a religião, em casa, no foro privado, na igreja, na sacristia, mas não mais do que isso. Não saia muito. Procissões, vá lá, em alguns países ainda é possível, noutros nem por isso, mas eu lembro-me destas situações que são mais controversas, porque merecem um debate no início e no fim da vida, não é? A questão do aborto e da eutanásia, não é? E às vezes os governos, depende um pouco da cor política, tentam influenciar também a consciência das pessoas. Lembro-me de um caso curioso, até foi um pouco ridículo, de uma senhora que foi arrestada, foi presa, né, por estar a rezar em silêncio diante de uma clínica de abortos. Pronto, é um caso mais especial, podemos concordar ou não, mas a polícia chegou a esse ponto de ir prendê-la a dizer não pode fazer isso. Vai fazer o quê? Está a pensar, está a rezar. Não pode rezar aqui, não é? Ou seja, porque isto incomoda. Enfim, há muitas situações. O Papa Bento XVI, quando fez a viagem à Inglaterra, chamou também a atenção para essa questão, a dizer que nós, os cristãos, de fato, sofremos esta pressão e às vezes nos condicionamos, nos autocondicionamos, muitas vezes há situações em que nos põem em ridículo ou nos ridicularizam. Temos vergonha de ser cristãos, não é? Temos medo de ser cristão, temos não queremos não é, sujar as mãos, sujar os pés, ir à rua, fazer barulho. Somos pronto. Há uma parte que é a nossa responsabilidade, mas há outra parte também que nos vê de alguma maneira imposta, acho eu, que é como que programática, não é? Ou seja, a vontade de calar estes grupos, calar esta instituição, não dar-lhe muita margem de manobra, porque incomoda. Porque incomoda, se calhar é isso, não é? Porque tudo o resto, que é trabalho social, cuidar dos idosos, ter escolas ou hospitais, isto está bem visto, portanto, até chegar à altura do dinheiro também, cortam sempre, né, os subsídios e é outra forma de condicionar o trabalho da igreja, da comunidade cristã ou das comunidades religiosas, e provavelmente haverá outras situações de violência que nascem também desta configuração agora que a Europa está a viver com fluxo migratório, não é? A Alemanha em 2015 aceitou 1 milhão e tal de pessoas, 1,5 milhão. Nós em Portugal de repente acordamos, não é, com 400 mil ou meio milhão de pessoas e de repente este assunto que não era discutido de repente começa a ser discutido e às vezes não é da melhor maneira. E há ânimos inflamados e há às vezes manipulação, mentira, e isto não é bom, não ajuda ao diálogo, não ajuda à reflexão, não ajuda ao encontro, não ajuda a serenar para poder olhar o outro, encontrar o outro, olhá-lo nos olhos e dizer, ver no brilho dos seus olhos e dizer, é o meu irmão, afinal, né? E encontrar isso leva tempo, tem que ser preparado, temos que preparar o coração, temos que nos preparar, predispor para fazer isso. E a voragem das notícias e dos acontecimentos parece que não nos permitem, né, travar um pouco e ir ao encontro do outro, que mais do que um perigo, é uma riqueza, é algo que nos pode enriquecer sempre, com a sua diferença, com a sua religião, com a sua cosmovisão, com a sua forma de ver as coisas, só nos podem enriquecer. Mas estamos sempre assim com o pé atrás, né, em relação ao outro.
O que o Félix está a dizer encontra também um reflexo num comentário do professor Cândido Martins no nosso chat, não é? Ele refere que é chocante como os meios de comunicação social ignoram e silenciam estes casos de perseguição aos cristãos, não é? E de facto esta é mais uma forma de discriminação educada, não é? Fofinha, de perseguição delicada, mas muito cortante aos cristãos, não é? Ao ponto que se fala do fenómeno da cristianofobia na Europa, isto é, da perseguição e do ódio aos cristãos, mas que não é regra geral, embora também haja episódios disso, que não é regra geral de forma tão violenta ou tão sangrenta como é noutros países, mas que, no entanto, continua a ser real e efetiva, não é? Há uma coisa que eu gostava de referir, que é a perseguição e o martírio são dimensões essenciais da vida cristã, não é? De facto, a palavra martírio significa testemunho, não é? E Jesus alertava os apóstolos e a todos nós, não é, que o discípulo não é maior que o mestre. E temos E no uma Evangelho de João bem-aventurança. diz mesmo, não é? Se me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós. Portanto, esta perseguição é uma dimensão, em certa medida, sistemática da fé cristã, não é? Ao ponto que nos primeiros séculos e até ao século IV, não é? A perseguição que ocorria de forma constante levou Tertuliano a dizer, não é? Aquela famosíssima expressão sanguis martyrum semen Christianorum, o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos, não é? E nessa medida, com dor e com tristeza, não é? Nós estamos a ver uma sementeira de cristãos na Nigéria, por exemplo, ou no Sudão, ou em tantos outros países onde os cristãos estão a ser sistematicamente aniquilados, não é? E ali, de forma estranha, ocorrerá no dia de amanhã, sem sombra de dúvida, e já ocorre, na verdade, porque apesar da perseguição, um dos países onde a fé é mais viva, onde há mais vocações, é precisamente na Nigéria. E, portanto, esta perseguição tem, em certa medida, ainda confirmado mais o caminho de fé que está a ocorrer na Nigéria, que está a ocorrer no Sudão, que está a ocorrer na América Latina, em tantos países onde há perseguição, não é? O país mais perigoso do mundo para ser padre é o México. Quem diria? O México é o país mais perigoso no mundo para ser padre, não é? Portanto, esta é uma dimensão que também é inevitável para a presença da Igreja, ou será até o fim dos tempos. E eu terminava só com duas coisas muito rápidas, que é recordar, por exemplo, o caso da Terra Santa, onde os cristãos, não quero dizer datas para não correr o risco de ferir em pontos que são muito delicados neste momento, mas os cristãos, no início do século passado, eram 20% da população na Terra Santa. Neste momento, nem sabemos muito bem devido à guerra de Gaza, mas fala-se que possamos ser menos de 2% na Terra Santa num século, menos de um século, na verdade. Estamos a falar, sobretudo, de um grande êxodo que começou na segunda metade do século XX. Os cristãos passaram de 20% a 2%. Pela primeira vez na história da Igreja e do cristianismo, corremos o risco de que na terra de Jesus não haja cristãos. Isto é chocante, não é? Mas lá está, a propósito da questão de se são católicos, protestantes, anglicanos, etc., a verdade é que, como dizia, lá está o Papa Francisco e que o Padre Paulo recordou há momentos, não é? Quando estão em fila para matar os cristãos, não nos perguntam de que igreja fazem parte, e por isso o Papa Francisco teve um gesto inédito que é bom recordar, que foi inserir no martirológio romano, isto é, na lista dos santos e mártires da Igreja Católica, 21 mártires coptas que foram assassinados na Líbia. Aliás, foi talvez, desde tempos do Beato Miguel Pro, no México, talvez o primeiro martírio em direto que ocorre desde o início da Igreja, porque estes 21 cristãos foram levados para as praias da Líbia e por YouTube foi transmitida a degolação destes 21 mártires. E o Papa Francisco, depois de eles terem sido canonizados pelo Papa copta, Tavadros, inseriu-os também na nossa lista dos mártires católicos, ou dos mártires cristãos que são celebrados hoje em dia no martirológio. Isto apenas para recordar que, de facto, o testemunho da fé pelo sangue une-nos a todos, porque é o mesmo batismo que nos faz cristãos. E, portanto, há o batismo branco, o da água, e há o batismo vermelho,
o do sangue. Entretanto, o Félix caiu, espero que não se tenha aleijado, mas a verdade é que deve ter qualquer problema com a ligação. Nós também estamos a terminar, mas era só uma última questão. Era para o Félix e para o Padre Simon, mas Simon, o que é que nós podemos fazer? O que é que achas que nós podemos fazer por esta igreja perseguida? Não é? Boa pergunta, Paulo. A primeira coisa a fazer é deixar de estar indiferente. Falávamos há bocado Félix, sobre uma perseguição educada. Isto é, não fiz nada e nós sabemos que nós pecamos até por omissão. Sem fazer nada, podemos pecar efetivamente. Se perdemos a cultura de indiferença, porque quem isto afeta, por exemplo, a minha cara era bom para mim se quando alguém me visse, que me falasse deste assunto, porque eu encarno a vida cristã na Nigéria. Eu sou o filho da segunda geração de cristãos e eu vivo isto todos os dias da minha vida. Sempre que eu vou rezar laudes, eu tento ver. Eu não partilho muitas vezes aqui, porque parece que o que dizia bem o Félix, esta perseguição bem educada ou simpática, isto é, somos tão bem educados que não aceitamos a nossa fraqueza, porque em cada cristão perseguido, nós estamos perseguidos. Dizia o Pablo, partilhamos o mesmo batismo. O que nos une é o batismo. Aquela pia que em algumas igrejas são redondas, em outras tem forma de retângulo, em outras igrejas é no chão, em outras igrejas não existe, é onde o padre quiser ou puder, mas é o batismo que nos une. Por isso, a minha ótica, o que podemos fazer primeiro é deixar esta cultura de indiferença, porque isto nos toca a todos. Hoje, nos congregados, eu sei que Paulo não vê tudo o que eu vejo lá, muitos há pessoas que vêm à missa e depois não continuam a vir. Por quê? Uma das razões é porque a pessoa, especialmente alguns que vêm de uma parte da África, fica assim, muitos estão mesmo de fuga. Mesmo se esta fuga for a última coisa a fazer. Porque é que quando pensamos nas migrações, quem é que sai? Estamos a falar hoje na perseguição. Quantas pessoas sabem? Eu sei, eu tenho ideia de quantos nigerianos é que pediram para vir a Portugal há 10 anos e há quantos que pediram para vir este ano só. E temos muitos nigerianos ali. Eu tenho ideia de quantos nigerianos pediram para ser admitidos na Uninho este ano. Eu tenho ideia de quantos pediram para ser admitidos no Porto, sabendo que isto só acontece porque esta pessoa diz: eu vou sair daqui, mesmo se for a última coisa que eu faço na minha vida. Isto é, se eu morar no processo. Estamos a falar das pessoas que conseguem vir de vias normais e de tantos outros que estão a caminho a caminho mesmo é andar a pé. E conheço pessoas que vieram desta forma, vieram a pé, vieram de barcos, vieram de mota e levaram um ano de travessia de mais de 7 países para chegar ao Lampedusa, sim, e depois daí conseguir entrar. Isto tem contornos da perseguição. Eu disse contornos, não estou a dizer que é só isto. É por isso que eu disse: Nigéria temos problemas econômicos, políticos, sociais, mas hoje estamos a falar de problemas religiosos que faz com que as pessoas deixassem de querer viver na Nigéria porque são perseguidos. Isto é um problema real de hoje na Nigéria. Além de outros, podemos não aceitar os outros, esta também aceitamos. Félix, De uma forma mais positiva, só para terminar, também é verdade, eu partilhei na minha paróquia no domingo as imagens e vídeos de celebração de Cristo Rei no domingo. E é uma coisa
fora do mundo. Tentei ver se há outros países onde não há réplicas. O melhor sítio para ser cristão hoje é na Nigéria. O pior sítio para ser cristão hoje é na Nigéria. Se há uma community, é very logo. Félix, estávamos aqui também a perguntar o que é que nós podemos fazer, não é, pelos cristãos, pela igreja que sofre, de modo concreto, não é? Muito concreto. A concretização é Pablo? Sim. Posso, então, perguntava o que é que nós podemos fazer pelos cristãos perseguidos. Em primeiro lugar, eu acho que não desviar o olhar. Olhar para estas histórias, não ficar indiferente, ler, estar interessado, estar informado, isso é o ponto da partida, porque da pouca experiência que tenho na ajuda à igreja que sofre e pelos testemunhos que temos recebido, pessoas que vêm da fora e falam connosco, e tantas vezes que também fui para fora visitar outros países, o que nos pedem são sempre duas coisas. Uma é não se esqueçam de nós, contem as nossas histórias. Isso é muito importante. Ou seja, eles têm esta necessidade de sentir que não são esquecidos, que alguém se interessa por eles. Isso é importante, né? E a segunda coisa que nos pedem sempre é rezar. Ou seja, nesse horizonte da fé, em que todos nos dizemos filhos e filhas de Deus, a nossa oração é comunhão, é força, é graça que circula, é algo que lhes dá ânimo. E há algo interessante e é misterioso, mas a mim faz-me pensar sempre muito que é: somos nós que os ajudamos a eles ou são eles que nos transmitem força, coragem, tenacidade, perseverança, tantas coisas que nos inspiram, né? O trabalho da ajuda à igreja que sofre não é proteger os cristãos, é ajudá-los a viver a sua fé com dignidade, ficar no seu lugar de origem, não emigrar. E é um desafio muito grande, portanto, ajudá-los a ficar lá, né? E eles só ficam lá se tiverem condições. E estas condições a Igreja Católica pode também dar, de alguma maneira. Portanto, nós, como cristãos, podemos estar informados, rezar por eles e partilhar também. Muitas vezes há campanhas, não é, que apelam à solidariedade das pessoas. O pouco que nós podemos aqui partilhar provavelmente fará a diferença na vida de muitas pessoas. E este é o testemunho que eu posso dar na ajuda à igreja que sofre. Nós confirmamos esse milagre da multiplicação todos os dias, porque ao ajudar um religioso, um padre, uma irmã, são muitas vezes multiplicadores do bem. É um missionário em Khartoum que recebeu apoio, não é? Por exemplo, uma irmã comboniana que está ali com a ajuda que recebem daqui, dão de comer, mantêm escolas abertas, pagam o ordenado a professores que fazem a alfabetização de crianças. E esse tipo de trabalho muitas vezes é invisível, é silencioso, não é? O bem é silencioso, mas depende de nós, depende desta rede, desta comunhão, né? da vontade de cada um de nós. Eu penso que todos nós podemos fazer alguma coisa. Há pouco tempo iluminamos de vermelho a Red Week. O significado mais profundo é esse, é pôr luz, né? Iluminar com esse vermelho que é a cor do sangue, de vermelho, alguns edifícios, para que as pessoas perguntem porquê. Tivemos em Lomar, né? Em Braga, tivemos no Porto também, na Moreira, em Maia, tivemos na Viana do Castelo, em Arcos de Valdevez, fomos a Fátima, fomos a Évora, em vários sítios, Lisboa, Setúbal, o Cristo Rei. Pouco a pouco, e o movimento vai crescendo. O Parlamento Europeu, pela primeira vez, se iluminou de vermelho, Sagrada Família, o Coliseu, estes grandes edifícios. É uma forma, é um gesto, mas a soma destes pequenos gestos vai ajudar, não é, a criar maior consciência, a despertar, a fazer com que as pessoas não fiquem indiferentes e digam:
é uma causa que vale a pena, não é? Se devemos cuidar do planeta, não há planeta B, se devemos cuidar dos pinguins, das árvores na Amazônia, mas também há pessoas porque acreditam, não são menos importantes ou interessantes, e esse é o nosso desafio, não é? Pôr esta questão também na agenda. Muitas vezes a comunicação social não nos dá muito espaço, mas é isso que Yeah. Obrigado. O Tiago está. Isto é a catedral na minha diocese. No domingo passado, a procissão de. Isto é da novela. Da. E aí, a minha mãe está aí e o meu pai está aqui. Tentei vê-los, mas não consegui vê-los. Esta imagem também é muito importante mostrar. A alegria contagiante da vida cristã na Nigéria é alguma coisa para. Eu já levei aqui os paroquianos à Nigéria e voltaram outras pessoas. Tiago perguntava: o que podemos fazer? Para além de deixar a cultura de indiferença, podemos mesmo tentar falar tu a tu com alguém que está in loco. Neste caso, pode ser através de um intermédio, neste caso, que pode ser quem conhece, para perceber o que dizia. Esteve cá o padre Hugo semana passada, na quinta-feira, e quando ele falava sobre o professor que lá recebem 30 euros como salário mínimo, que aqui é um bom almoço, quem come bem é um bom prato, 30 euros, quem tem bom apetite. Mas é um salário que alguém recebe por mês. Nós podemos, não, sem procurar, esperar que haja uma desgraça, um problema grave, nós podemos decidir apoiar um projeto educativo de uma criança, de uma paróquia, a paróquias que têm escolas. Podemos decidir, nós quer dizer, duas pessoas ou uma paróquia, apadrinhar uma paróquia ou apadrinhar um projeto educativo numa paróquia. Tudo isto é possível. E aquilo que Pablo dizia, isto reforça aquele laço batismal. Porque quando sofre um cristão, também sofre o outro. Obrigado, Tiago. Mandei isto agora, mas não sabia que o Tiago vai ver e partilhar. Mas é outra face da nossa igreja. É uma igreja viva. Não há nada que afeta as pessoas na Nigéria, especialmente no sul, do que a vida cristã. Nada. As melhores escolas são nossas. Melhores hospitais também. Os bancos. Quando eu cheguei aqui, há quase 20 anos, vi o Banco do Espírito Santo e, como eu sou espiritano, pensei que era a minha congregação. Então, na Nigéria, a minha congregação temos um banco. Passei mais de um Desculpa lá, os espiritanos têm um banco na Nigéria? A minha província temos um banco. Isso é a revelação da noite. Demorou! Posso pedir um crédito? Demorou, mas essa é a notícia da noite. Desculpa. E depois, sim. É para mostrar que não é só desgraças. A vida cristã na Nigéria tem futuro. E eu digo isso com muito orgulho. E por indústria cinematográfica e tudo. Podeis ir verificar. Ser padre ou ser cristão na Nigéria vale a pena. Obrigado, Simon. Infelizmente perdemos novamente o Félix, mas também não podemos aguardar muito mais. Alto. A regressar. O Félix entrou mesmo para a parte num plano inclinado, final, melhor. Um plano alterado, mas não vai cair. Estamos só mesmo a agradecer imenso ao Félix, ao Padre Simon, terem estado connosco esta noite. Temos tido, neste momento, o feedback de muitas pessoas a agradecer esta conversa, que, sendo séria, é importante de ser trazida e, como foram dizendo, não virar a cara a este problema sério, que, sendo duro de falar sobre ele, mais duro seria não falar sobre ele ou fazer de conta que ele não existe. E é um pouco esse o nosso contributo, foi o nosso contributo esta noite, de dar um pouco de espaço para que se possa falar sobre
esta realidade e, na medida do possível, vamos também colaborar. Agradeço mais uma vez, Padre Simon, o Félix, e recordar então que amanhã estará disponível este podcast, seja no YouTube ou no Spotify. E podem, para poderem também partilhar e ajudar na divulgação desta causa. Padre Pablo está a lembrar e bem, porque como nós dizemos muitas vezes, somos maus para nós mesmos, não nos sabemos divulgar. Farquinhos. Este sábado, às 11 horas, na Basílica dos Congregados, teremos a apresentação do livro A Igreja Regressa à Cidade. Estará o Padre Pablo também presente, Padre Paulo. Padre Bruno Nobre, que vai apresentar. O Padre Bruno Nobre aceitou e agradeço a apresentação do livro, por isso estaremos lá, convidamos a estarem presentes, será uma conversa em torno do livro, e também, se quem não nos conhece, poder estar um pouco connosco e trocarmos algumas impressões. Tirarmos fotografias, assinarmos livros e fazermos adições exclusivas, o que for preciso para vender um bocadinho. Será um momento, evidente, também importante para nós, e se puderem divulgar e estar presentes, é com todo o gosto que o faremos. Quem for também mais do lado de Lisboa, aproveito para também dizer que na próxima quarta-feira, portanto, de hoje a 8, estarei às 18 horas na Universidade Católica, em Lisboa, a apresentar um outro livro, que também for escrito. Uma máquina. Liga a ficha USB e aquilo sai diretamente para a impressora. E foi editado pela Universidade Católica, por isso, se quiserem também estar presentes, é com gosto que eu vos vejo lá. Nós, entretanto, regressamos no dia 10 de dezembro, uma quarta-feira também, será o último episódio antes de iniciarmos o Rally do Bacalhau. Só terminarmos. Eu vou começar o Rally do Bacalhau antes já. Dia 5 começa. Dia 5 de dezembro. Só terminamos no Natal e retomamos então depois do ano novo, com novos propósitos e para uma nova temporada. Muito obrigado a todos, um bom descanso. Muito obrigado. Por nos terem acompanhado. Parabéns pelo seu livro, Tiago. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Bom descanso para todos. Bom descanso para todos.